Você que chegou agora, né? Para você chegou agora, nesse momento vamos falar da família. É o tema de hoje, irmão Alex. Amém, pastor Medeiros. A família, né? Hoje a gente vai ler aqui o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 18 a 21, que diz assim: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí, irmão Alex? Bem explicativo, né, pastor Medeiros? Já está bem explicado, né? Que se todos... Deixou um conselho aqui para cada um, né? Pai, mãe, sim, filho. Para todos, né? Então, assim, pelo o texto bíblico, é bem claro, né? Que o marido não deve tratar mal a esposa, né, não deve tratar com grosseria. O que é grosseria, irmão Alex? Não é só o ato ali da pessoa ser grosseiro fisicamente, e sim palavras também às vezes machucam mais do que a própria força as palavras, bruta ali, né? As pessoas, o que é que Paulo quer dizer? Para a pessoa ter cuidado para não se irritar e acabar machucando a esposa com palavra, né? Porque muitas vezes a pessoa está estressado e esse estresse muitas vezes vem porque a pessoa mesmo procurou. Às vezes é trabalho demais, às vezes por não dormir direito, às vezes por não ter paciência, às vezes é coisas que ainda não se despojou da velha pessoa, ainda está na antiga matéria, no antigo eu, né, no antigo eu, ou a velha criatura ainda. Temos que ser a nova criatura. Aí está ensinando para a esposa, né, para amar o seu esposo, respeitar, e também o seu esposo não deve tratar com grosseria. Para a esposa respeitar o esposo, amar de verdade, amar ela, tratar bem. Quem é que vai desrespeitar? Quem é que vai maltratar uma pessoa se você tratar ele bem? É só se a pessoa realmente for tiver fora de si, né? Tiver a pessoa não gostar da pessoa de verdade, não ter respeito. Então é algo muito importante analisar. É tão bom, né, ser tratado bem. Então, se você gosta de ser tratado bem, trate bem também a sua esposa, né? Se você gosta de receber carinho, também dê carinho. Tem pessoas que só quer receber, mas também não dá, não tem nada para dar, não tem nada para oferecer. Então, você quando tem um bebê, quando você ama a sua criança, você cheira, você carinha ele, não maltrata, é uma pessoa indefesa e a pessoa cuida bem. Então o carinho, o respeito, ela cabe a todos, tá? Quem que não gosta de receber carinho aí, né? Ou se você não gosta de receber carinho, é porque a pessoa mal amada, né? A pessoa mal amada não gosta de receber abraço. A pessoa mal amada, tudo que a pessoa vai fazer para ela, acha que é com maldade, né? A pessoa tem que ver aí, né? Se o irmão vai abraçar, acha que é com maldade. Se o marido vai abraçar, pensa que já vai com maldade. Não é assim. A pessoa tem que aprender a discernir o que é maldade, o que é o carinho, tá? E que os pais também tem que ter cuidado para não irritar os filhos, né? O que é irritar? Maltratar, tratar mal, né? Tudo que vai fazer, mandar o filho, pedir o filho para fazer com grosseria, né? Faz vergonha na frente de seus amigos, na frente das pessoas, ou irmãos, até mesmo na igreja. Então tem que ter muito cuidado nisso. Por que que muitos filhos hoje não estão na igreja?
Isso é uma carência, né? Tá uma decadência medonha. Os pais ali chegam, tem 3, 4, 5 filhos, eles crescem ali, né? Tem muitos pais que os filhos crescem e hoje os pais estão sozinhos na igreja. E hoje muitos pais também não estão, e às vezes os filhos estão. Às vezes o pai morre, a mãe morre, os filhos permanecem. E hoje, muitas vezes, estão morrendo na fé, a maioria estão morrendo na fé. Quando entra a fase da adolescência, aí é que o pai tem que ter muito cuidado nessa fase, é uma fase muito perigosa, né, para as crianças, para os adolescentes, e muitas vezes os pais não têm paciência, né, principalmente os pais homens, né, os homens que têm pouca paciência. Pensa que pode tratar só na grosseria, na pancadaria. Não é isso aí não. O filho não é para ter medo dos pais, os filhos é para ser amigo dos pais, né? Você vê como Isaac ali era amigo de Jacó, né? Seu pai, né? Isaac era bem próximo ali de Abraão. Então, o filho obediente, o pai quando é amigo do filho, e o filho quando é amigo do pai, eles como se fosse carne e unha, tem respeito pelo outro. Então, quando a pessoa tem respeito pelo outro, não é porque o pai, é porque é pai, tem que eu sou o mandão daqui, o manda-chuva. Mandar não precisa gritar, não precisa tratar mal, não precisa espancar. Quando a pessoa é obediente, é totalmente diferente. Hoje o pai às vezes fala uma coisa, o filho fala 2, 3, 4, não tem respeito, né? Palavras duras e às vezes parte até para agressão. Então tem que ter muito cuidado nessas coisas aí, porque isso é coisa do diabo, né? Coisa da carne, para destruir a família. Quantas famílias hoje tem destruídas? Isso é triste, né? Tem muitos e muitos, até mesmo entre o povo de Deus. E a Escritura, irmãos, a Escritura foi escrita, foi para nós, tá? Esse manual aqui foi escrito para nós, não foi escrito para o mundo. Não é para o mundo, porque se fosse para o mundo, todo mundo era convertido, né? Todo mundo obedecia a palavra de Deus. Então a Bíblia foi escrita para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Você sabe que o povo de Deus viveram sempre unido. Então, para nós vencer, tem que estar unido. Amém? Irmão Alex, agora nós vamos para os comentários, né, irmão Alex? Nós vamos para as palavras, né? Então nós vemos aqui os comentários bíblicos que diz, tem Efésios capítulo 5, 23, o que diz aí? Diz assim, pastor Medeiros: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, Paulo escreve aí que o marido é o cabeça da mulher, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o salvador do corpo. Portanto, a palavra é bem clara, né? Ser cabeça é algo muito importante. Jesus é o cabeça da igreja, quer dizer, ele que dirige a igreja, é o corpo, e Jesus é o cabeça. Então, se nós obedecer a Jesus Cristo, a nossa vida é diferente. O que Jesus ensinou foi um exemplo de mestre, um exemplo de homem de Deus, foi um exemplo de filho de Deus que ele deu. E também a Escritura é bem clara a respeito do que esclarece. Ser cabeça é uma coisa muito importante. Já pensou Jesus sendo o cabeça e ele maltratar a igreja, né, o que é o corpo, tratasse mal o seu povo, mas não é... Quem queria servir a Jesus dessa forma, como ditador? Você queria, irmão Alex? Não, pastor. Ninguém queria. Então Jesus trata bem, cuida bem do seu povo, como o pastor cuida das ovelhas, e assim também a cabeça, a mulher, é como se fosse o corpo, né, do marido. O marido é o cabeça, mas para esse cabeça, só que a maioria das pessoas, das mulheres, não quer ser guiada pelo cabeça. Ela quer ser
própria cabeça, ela quer ser o cabeça, quer mandar em tudo, acha que só ela faz as coisas certas, só ela sabe fazer as coisas. Não é isso, né? Todo mundo aprende, só não aprende quem não quer. Se eu não sei fazer uma coisa, eu pergunto, né? Como é que faz? Ou se eu fico observando a pessoa fazendo e vou lá oferecer ajuda. Então, assim, tem coisas que a gente aprende logo e tem coisas que levam tempo. Então, para cuidar de uma casa, da família, é algo que pode levar tempo, né? Para a pessoa aprender. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e a mulher também é guiada pelo Espírito de Deus, não tem dificuldade para o casal. Não existe uma barreira. A barreira quem põe é nós, tá? Que a barreira quem põe é nós. Se nós pôr a barreira, vai realmente atrapalhar o casamento, vai atrapalhar o casal viver bem. E também vai atrapalhar os filhos que vão nascendo, né? De crescer unido na mesma fé, acabar atrapalhando. Então vamos lá, irmão Alex. Irmão Alex, tem alguma pergunta? Sim, pastor Medeiros. Vamos começar aqui com uma pergunta assim, bem... Como é que eu posso dizer? Bem produtiva aqui, né? Uma pergunta bem facinha, mas ao mesmo tempo é bom e interessante falar. Qual a definição da família, pastor Medeiros? Pronto. Segundo o dicionário, a definição, né, da família, dicionário Aurélio, ele diz assim: família significa o pai, a mãe e os filhos. Pessoas do mesmo sangue, descendência, conjugo, né? Conjunto de pessoas da mesma seita, fé, sistema, profissão e etc. Então, segundo o dicionário, fala isso, que família significa viver unido. Família tem o mesmo sangue, pai, mãe, né, e filho, ou religião, né? Pessoa que faz parte de uma religião é chamada de família. Jesus disse ali que a família dele é aquela que fazia a vontade de Deus. Então existe, né, dois tipos de família: a família da mesma fé, e a família que Deus criou: pai, mãe e filhos, e assim por diante. Outra pergunta, irmão Alex. Amém. O que é necessário para uma família existir, pastor Medeiros? Eita, mais outra pergunta boa, que está escrito também, né, no dicionário Aurélio, que diz assim, diz dessa forma: assim, para uma família existir, é necessário o pai, a mãe e os filhos. Portanto, somente o marido e a mulher não formam uma família, porém, o quê? Um casal. Foi o que Deus criou no princípio, é o que nós vamos saber daqui a pouquinho. Então, a definição do dicionário já é bem claro. Também nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Então, aqui a gente está dando aqui algo mais concretizante para que você possa entender, né, o que significa família. Às vezes a pessoa casa, pensa que já é uma família. Não é. Um casal, um homem e uma mulher casa para formar família, né? É o desejo de muitos casais. Muitas pessoas, quando tem um filho, já não quer ter mais outro, né? Já não quer mais ter mais outro. Deus me defenda, ter mais filho. Mas família é uma bênção de Deus. Você acha assim: eu vou pôr o filho no mundo para sofrer, para ver a situação dos... Olha, eu nunca vi uma família abençoada ser amaldiçoada. Se Deus pediu para Adão crescer e multiplicar e povoar a terra, então Deus, ele sempre dá o pão. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: eu vou criar. Naquele tempo tudo bem. Olha, eu digo para você que lá em casa foi 12 irmãos, né? Era para ser 16. Morreu 4, né? Aí da criança, outro um aborto e um do acidente. Minha mãe teve, né? Era para ser 16 vivos. Hoje tem 11, né? Tem 11, creio que é 11. E graças a Deus, todos se criaram, todos são gente boa, trabalhador,
não é porque são meus irmãos, mas são trabalhadores, né? Somos unidos. E graças a Deus é uma bênção. Tem alguns na igreja, como minha mãe, né? Meu pai já escuta bem hoje a palavra, não escutava antes, né? Por ser muito católico, né? Nós viemos de uma família católica. Então, também vem aí, tem uma irmã na igreja, né? Graças a Deus. Tinha um irmão, mas saiu. Mas a esposa, graças a Deus estão aqui batalhando, né? E tinha mais irmã também, saiu algumas sobrinhas, mas a gente está orando para que essa família volte, né? Esse pessoal volte para Deus, e é a nossa obrigação, graças a Deus, manter, né, a família. Deus não abandona ninguém. Quando o homem e a mulher obediente a Deus, Deus abençoa, mesmo com dificuldade, mas que às vezes a família mais de classe baixa, por causa de emprego, essas coisas, mas Deus, como diz a palavra, nunca vi um justo, né? Como disse o nosso amado irmão e Davi, né, que escreve ali no Salmo 37, versículo 25, ele diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua semente a mendigar o pão. Veja bem claro, é um texto muito maravilhoso, né, que ele diz que observava isso, né, porque Davi foi moço, como ele disse, fui moço, né, pertenceu à família, viu os seus pais ali, ele era um cuidador de ovelha, e ele vem observando desde cedo isso aí. E o que é que Deus fez na vida dele, né? Deus engrandeceu Davi de uma forma. Ele sofreu para chegar onde ele estava, mas ele disse: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão, né? Vai andar pedindo esmola, né? Sofrendo falta de pão, né? Então, assim, nós pode passar por dificuldade, pode, mas mendigar o pão, como existe muitas pessoas hoje dormindo na rua, né? Muitos é porque não pode mesmo pagar aluguel, né? Vão para a rua. Outros é porque entra nos vícios e acaba se perdendo, né, por tudo, né, se perdendo tudo, sem ter trabalho, não quer mais trabalhar, não quer mais nada, então vai mendigar o pão, né, pedir esmola para sobreviver. Então isso aí, se nós passar em pedir a família, se a minha esposa quisesse ter filho, mas eu queria, mas ela não quer, né, já está 50 anos, né, eu já tenho 54, e meu filho mais novo tem 11 anos. Então o que acontece? Se ela quisesse, se ela fosse sadia, né, que o menino quando nasceu já foi meio dificultoso, aí ela ficou com medo. Então assim, 4 filhos, 3 filhas, meu filho, homem que Deus me concedeu, que é uma benção, até agora é uma benção, espero que continue sendo uma benção. É isso que eu peço a Deus todos os dias. Amém. Né? Tem já 2 netas e 1 neto, graças a Deus. Esse rapaz aqui já produziu pela fé e a bênção de Deus já é 2, né? O casal. E que Deus venha abençoar cada um, né? Que não é orar para que permaneça esses netos, né? O meu genro permaneça na fé, cuidando da sua família, minha filha. Isso é uma bênção, né? Ver a família unida cada dia. Mas foi fácil para chegar até aqui? Não, não é fácil. Mas é fácil para continuar também? Não. Nós temos que continuar lutando, hein, Molex? Com certeza, pastor Medeiros. As lutas vêm todo dia, viu? Todo dia, né? Mas aí estamos aqui, sendo forte, pedindo força a Deus para que continuar aqui nessa luta, né? Isso mesmo. Então, assim, tem mais perguntas, irmão Alex? Com certeza, pastor Medeiros. Vamos aqui só recapitular aqui algumas coisas que muitos já sabem, né? Mas o que custa a gente perguntar, né? Qual é a primeira família na Terra encontrada na Bíblia, pastor Medeiros? Eita, irmão Alex. Vamos ver os versículos, né, bíblicos? Vamos. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 18. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o 18. Amém. Então o Senhor modelou o ser humano do pó
da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Louvado seja Deus. Verso 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem uma companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que ajude e a ele corresponda. Entendeu aí que foi a primeira família, quem criou, quem formou e abençoou foi Deus. Então assim, quando nós obedecemos, somos abençoados, irmãos. Somos abençoados, não devemos temer. O problema hoje é que o povo de Deus olha para os ímpios. Ele olha para os ímpios, vê os ímpios sofrendo as dificuldades nas drogas, e várias outras coisas que surgem na família sem Deus, porque eles também querem que tenha Deus na vida, o povo lá, sem ser da igreja de Deus, eles querem dizer que também são de Deus. Só que a gente analisando, dificilmente no meio do povo de Deus verdadeiro, no meio do povo de Deus mesmo, surgir o sexualismo, o homossexual, a mulher sexual. É difícil, é raro, você vê que é difícil, E sempre foi advertido no meio do povo de Deus que não poderia existir essas pessoas. Se existisse, era para ser morto na época, para não empestar, para não se multiplicar entre o povo de Deus naquela época, na lei de Moisés. E entre o povo ímpio, as nações sem Deus, você vê que só o que tem, irmão Alex? Por quê? Por causa da desobediência. Está escrito, em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, porque não obedece a Deus, amaram mais a criatura do que o Criador, então Deus entrega as pessoas fazer uso dos seus próprios corpos para destruição. Então, quando a pessoa não obedece a Deus, vem o castigo. Deus entrega a pessoa para fazer o que Ele quer, Então, assim, quando nós obedecemos a palavra de Deus, somos abençoados. Nós somos abençoados, os filhos abençoados, as filhas abençoadas. Então, nós temos que entender que Deus é que abençoa, Deus nos protege. Amém? Então não tenha medo de ter filhos, não tenha medo. A maioria das pessoas casa, Deus defende ter filho. Não, Deus defenda. Que é isso? Estão pegando o costume do mundo. A maioria das pessoas estão pegando o costume. Pastor, quer dizer que agora quer dizer que nós temos que ter um monte de filho. Olha, foi o que Deus fez, Crescer e multiplicar. Muitos dizem, não, mas a terra já está cheia, mas não é de povo de Deus. Está entendendo, irmãos? Está cheio, mas não é de filhos de Deus. Então o que acontece? Deus quer que encha a terra, mas é de povo bom, de gente boa, de filhos dele. É por isso que está demorando Jesus voltar, porque o povo não quer, O povo não quer obedecer a Deus. Os filhos, os poucos que nascem, às vezes, os poucos que nascem no meio do povo de Deus, ainda quando cresce se desvia, Isso é triste. Então, irmãos, se você tem seu filho, se você tem sua filha, vamos lutar para que eles permaneçam. Quando ele cresce, tudo bem. Enquanto ele estiver com você, graças a Deus, as minhas filhas, meu filho, enquanto esteve comigo, estava na fé. Estava na fé. Casou, a única que saiu porque casou com uma pessoa com a fé diferente, dizendo ser da igreja de Deus, mas graças a Deus a gente tem que orar, para que continue. Não estou aqui para falar mal, mas é uma benção, Graças a Deus ele é uma benção, Assim, uma benção assim, como amigo, como pessoa. E também Deus é que faz essas coisas na vida da gente, Eu estou dizendo que até antes de casar, todas estavam comigo. Depois que casa a pessoa, ninguém pode ter fé por ninguém. Pode, irmão Alex? Não, pastor. Não, ninguém pode ter fé por ninguém. A Escritura é bem clara que o pai não salva o filho, nem o filho salva o pai, A pessoa, a gente cria, ensina o que é na palavra de Deus, mas as pessoas quando crescem, às vezes tomam rumo errado, Mas a semente está lá plantada. A semente está plantada.
né? A semente foi plantada, a semente está lá. Se a semente tiver caído numa terra boa, um dia ela cresce, né? Um dia ela cresce. A pessoa, às vezes, por motivo pessoal, né? Às vezes por motivo pessoal se afasta da igreja, do povo de Deus, às vezes por motivo pessoal, às vezes por orgulho, né? E o orgulho acaba afastando de Deus, afastando da família, do povo de Deus. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus quer que todo mundo viva bem, né? Espero que cada pai que tem filho que saiu da presença de Deus, que lute por eles, né? Lute. É fácil quando o filho se afasta, até quando o filho se afasta da presença de Deus, do povo, do meio da gente, fica difícil. Irmão Alex, fica difícil porque às vezes pega outra fé, né? Acaba se envolvendo com outras doutrinas, com outros ensinamentos, e às vezes fica difícil, mas eu louvo a Deus até agora por isso. Eu louvo a Deus pelas minhas filhas que Deus me deu, pelos meus genros, né? São 3 também, até citar o nome aqui, esse aqui é o Alex, né? Tem o irmão Lucas, que é o Lucas, tem também o José Luiz, e graças a Deus são uma bênção para minhas filhas. O importante é isso, né? Tem que cuidar das minhas filhas, e que Deus abençoe cada um, para que eles venham, aqueles que estão afastados do Senhor, voltar, né? Se aproximar cada vez mais, que isso é a vontade de Deus. É isso que eu oro todos os dias, peço ao Senhor, para que Deus venha abençoar mais e mais. Então, irmão Alex, essa foi Deus que fez, né? Deus formou do pó da terra, saindo aqui da família, da minha família, agora partir para a família de Deus, né? A família que veio antes de nós, né? Que quer dizer que nós somos também de Deus, né, irmão Alex? Sim, nós estamos falando da família de Deus. Aí nós estamos falando do primeiro casal, tá? Aqui foi o primeiro casal que Deus formou e abençoou, e Deus continua abençoando a cada um daqueles que obedecem a Ele, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 20, irmão Alex. Amém. E depois o 4 e 1. Gênesis 3, verso 20 diz: Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Olha aí, então a primeira mãe, né, a produzir filhos. E quantos filhos não diz que ela formou? Homens fala, né, dos homens que ela foi formado por eles, criado através dele. Primeiro veio Caim, depois Abel, depois nasceu Sete. Vamos ver lá o outro, Gênesis 4:1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim e declarou como a ajuda do Senhor: tive um filho homem. Veja aí, né, o agradecimento dela. O que significava o nome Caim? Né? Diz: tive a ajuda do Senhor. Um filho homem. Então, assim, cada mulher tem sido grata, cada serva de Deus tem sido grato com os filhos que Deus tem dado. Agradece a Deus. Muitas vezes a pessoa engravida, né? Engravida e começa a se maldizer. Começa a dizer: não é isso, eu não queria ter filho agora, eu não queria ter esse filho, eu não queria ter essa filha, né? E aí? Tá abençoando? Tá querendo ser abençoada? Não, já começa a maldizência, começa a falar besteira. É como eu, uma vez, nasceu, quando a minha esposa engravidou do segundo filho, né, que ele não nasceu, teve um aborto, a Ilana, né, nasceu a Ilaninha, e aí de repente engravidou. Eu comecei, né, a dizer que eu não queria ter esse filho, né, que eu não queria, tá, e aí veio o aborto. A minha esposa não segurou, andando de bicicleta, com 3 meses perdeu. Então o que acontece? Aí hoje eu penso, né, por que, né, que eu comecei a dizer: eu não queria esse filho, por que Deus me deu esse filho? Eu não queria, né? Então o que acontece? Deus tirou, né? Deus tirou, não permitiu. Por quê?
porque eu disse para ele, porque eu fiquei com raiva que eu não queria? Não, porque com certeza esse filho talvez não ia viver bem, né? Porque eu não queria. A maioria dos filhos que nasce, que os pais não quer, que já é rejeitado desde o ventre da mãe, não é legal, né? O filho já é rejeitado desde o ventre pelos pais, isso é ruim. A pessoa tem que agradecer a Deus. Hoje eu sou grato a Deus, né? Hoje sou grato a Deus porque eu conheço a palavra de Deus. Antes eu não conhecia, né? Eu era como fosse um bruto, né? Era uma pessoa que não tinha entendimento, não conhecia a palavra de Deus. Mas graças a Deus, aí Deus deu o segundo, né? O terceiro, que foi a Kelinha, que nasceu, graças a Deus. Então tá aí, né? Veio para nasceu, está aí servindo a Deus, graças a Deus, e que continue sendo abençoado a cada dia mais esse rapaz aqui, né? Amém. Irmão Alex, suas filhas, e que Deus conceda mais filho, né, irmão Alex? Irmão Alex está ali. Então assim, Deus abençoe esse casal. Vamos lá? Amém. Essa família. Vamos que vamos. Ainda tem pergunta, irmão Alex? Sim, pastor Medeiros. Existe hierarquia de autoridade na família? E quem estabeleceu, pastor Medeiros? Eita, irmão Alex, se existe hierarquia, né? Como a gente leu o primeiro versículo, irmão Alex, sobre hierarquia, Deus colocou Adão como cabeça da mulher, né? A mulher passou a ser ajudadora do homem, ajudadora, né? Então a hierarquia era Adão, começou com Adão. Vamos ver Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existe hierarquia? Sim, começa pelos pais, né? Primeiro, se eu quero ser abençoado, honra os pais, respeite, né? Para que os pais venham a desejar, né, bênção, e não venha maldição, né? A maldição vem através da desobediência, entendeu? A maldição vem através da desobediência dos filhos, e o pai acaba amaldiçoando a filha. Às vezes automaticamente o filho passa a ser amaldiçoado, porque desobedece a Deus, quebra uma regra, desobedece o seu líder, seu cabeça, seu pai, né? Sua mãe. Então Deus já não abençoa. Você vê que Jesus reclamou ali no Mateus 15 a respeito dos fariseus, versículo 5 ao 6, 4, que o pai, na época, o filho desonrava os pais, e os fariseus, né, os doutores da lei, não estavam mais ligando, não estavam julgando. Então diz que esses aí nem deveria honrar, né? Esses aí nem devem me honrar, porque é desonroso, né? O filho desobedeceu, é muito feio, eu acho feio, né? O filho desobedecer os pais, faz vergonha aos pais na frente dos outros, isso é uma vergonha, né? Agora, por quê? Porque já vem de casa. Às vezes o pai, né, perdeu o controle pelos filhos, o filho perdeu o controle, entrou num desavenço, né, não tem mais controle, não tem mais respeito, nem o pai tem respeito pelo filho, nem o filho tem respeito pelo pai. Então, quando chega a esse ponto, o que é que a pessoa tem que ver? Tem que dobrar os joelhos, pedir a Deus para tomar o controle de volta, né? Para tomar o controle de volta. É a força? É na briga? É na guerra? Não. Se for assim, vai continuar guerreando. Vai piorar, né? Vai piorar a situação. Não é na guerra, oração, né? Oração, tratar com respeito, né? Porque quando a pessoa se converte, irmão, é diferente demais. Quando o filho se converte, quando o pai se converte, a mãe se converte, é uma benção. Quando o gente se converte, também é uma benção, né, irmão Alex? Então é a benção. Todo mundo vira uma benção, né? A benção, não tem como, abençoados, né? Quando a pessoa é convertida, é diferente demais. Quando não eita. Olha, não, como difícil, diz, né, pastor? É difícil, porque treva não se une com luz, né? Não tem com como, certeza, né? pastor. Às vezes a pessoa, quando é treva, ele procura qualquer defeito, né? Às vezes, qualquer defeito que o sogro tem, o pastor, ele larga a lenha, né? Larga a lenha, né?
Então, assim, Que é isso, e às vezes acaba também o sogro, né, aplicando algumas coisas, acha que a pessoa está errada e acaba também virando aquela bagunça. Então, é Deus que faz isso? Não, é o inimigo nosso, né? E nós por dar brecha, nós dá brecha e o diabo vai e faz uma atrapalhada toda para derrubar a família, não ver a família unida. Isso o mundo está assim. Então a Bíblia nos ensina a ser pessoas diferentes. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando. E é dessa forma que eu estou lhe dizendo. Estou falando como pai, tá? Falando como pai. Também tenho filhos, tem filho, tem filhas, tem esposa, então tenho uma família. E tem um genro aqui, ó. Acaba aqui. Então vamos lá. O que está próximo de mim tem um genro aqui próximo de mim. Tem outro quase vizinho também. Vamos lá também, vamos lá. E o outro mora bem longe. 1 Timóteo 2, 12 e 13. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Mas está cheio de mulher querendo ensinar. Está cheio de mulher, né? E não dá certo, porque às vezes já vem para a igreja, já vem com autoridade sobre o marido. Aí quando chega, aí não quer, não se converte, aí continua a mesma coisa, aí acaba dando problema. Não funciona assim, tá? E se você é serva de Deus, se você tem essa autoridade sobre o seu marido, tá errado, tá errado, porque a mulher que tem autoridade sobre o marido, ele passa a ter medo dela. Ela passa a ter medo. É igual quando o marido é autoridade sobre a mulher. Ela tem medo dele. Então, quando a mulher é autoridade sobre o marido, ele tem medo dela. Agora, uma boa parte das pessoas, né, pastor deles, confunde a questão de temer e respeitar, né? Corretamente. Tem gente que quer mandar, quer ser o machão, quer fazer aquilo tudo, mas às vezes não é aquilo, né? Não, a pessoa pega um versículo para querer se beneficiar em outra coisa que não tem nada a ver. Hoje tudo, no caso, para ter uma família abençoada, tem que ter concordância e respeito um pelo outro, não é isso? Corretamente, respeito, né? Então, assim, se não tiver respeito, quebra o pau, né? Às vezes a mulher é braba, né? E o homem, mesmo que ele seja fraco, ele não vai aguentar calado, acaba quebrando o pau também. Aí acaba se matando e os filhos também ali participam daquilo ali. Acaba pegando exemplo, infelizmente. Aí cresce uma família bagunçada. Então, aí não pode dizer que é uma família, né? Família é aquelas que estão unidas, abençoadas por Deus. Não é só ter filhos e jogar no mundo, não. É viver na tranquilidade com Deus. Vamos lá, Tito 2,5. Tito 2, verso 5 diz: a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares e cultivarem um bom coração, submissa aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Pois é. Que é feio, né? As pessoas estão ali e a mulher começa a fazer as coisas contrárias do que tem na Bíblia, e com isso, não é só aquela vergonha do momento, é a palavra de Deus que está sendo difamada, né? Corretamente, passa a ser defamada. Isso é porque é crente, né? E se não fosse... Eita, crente bagunçado, deu exemplo, né? Então, irmãos, família desse jeito aí, família de crente morando perto de vizinho que não é crente e dando mau exemplo, você nunca vai conseguir eles para Deus. Ele nem vai querer te ouvir, tá? Ele nem vai querer te ouvir falar de Jesus Cristo para ele. E teus pais também, se morar perto de pais, seus pais se não for crente, eles também não vão querer te ouvir. Então, assim, é algo muito importante nós analisar em nossa vida. Irmão Alex, ainda tem Pedro, né? 1 Pedro 3, 1 e 5. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Verso 5. Isso.
Porquanto na antiguidade era deste modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram doces, cada qual para com seu próprio marido. Amém. O 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e chamava-o de Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, viveis com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria e proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e companheira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, o estilo da vida do cristão. Amém, amém. É isso aí. É para você meditar na palavra de Deus, né? Isso aí bem claro. As mulheres que não têm marido, crente, se ela se comportar como cristã, de verdade, ela ganha o seu marido. Sem palavra, não precisa você estar dizendo, vamos para a igreja, aceita Jesus, essa tua vida está feia, essa tua vida não presta, essa tua vida não sei o quê. Você não vai ganhar, não. Você vai ser condenado desse jeito, você vai ser amaldiçoado. Por isso que a nossa vida não presta. Aí não vai, viu, irmãos? Desse jeito não vai. A mulher rabugenta não tem quem aguente, né? Como diz, é melhor morar no deserto sozinho, diz Provérbios. Então, assim, é como um gotejado de uma casa no dia de chuva, né? É assim a mulher briguenta, é muito chato, né? Então diz a palavra de Deus que ela pode ganhar sem questão nenhuma, sem falar, sem conversar. Então, pelo comportamento dela. Também diz que a mulher, Pedro diz, olha, vocês obedeçam aos seus maridos. Você vê que as mulheres antigamente eram dóceis, vê que já estava com quantos anos, né? Mais de quase 2000 anos na época de Pedro, né, que ele estava falando de Sara como exemplo para as irmãs, dando exemplo para aquelas outras. E hoje nós continuamos falando, né, que Sara tratava Abraão como seu senhor, me chamando de senhor. E hoje a maioria é um desrespeito medonho para o marido, não tem respeito por ele, né? Então, assim, o que é respeito? É chamar de meu bem, né? Meu amor, meu cheiroso. E assim, né? Tratar bem, não é só na frente das pessoas, não, tá? Não é só na frente das pessoas, mostrando que é uma coisa na frente das pessoas, e quando chega em casa quebra o pau, né? Não é assim, não, tá? Quebra as panelas na cabeça do marido, não vai, não. Então, assim, se fizer assim, não vai ser ouvidas as orações de vocês, como disse aqui Pedro, né? E o marido deve tratar bem a esposa, por ser também o vaso mais frágil. O marido também deve tratar suas esposas com carinho, né? Chamando de meu bem, minha cheirosa, né? Mesmo que ela não tiver cheirosa, mas, né, o costume já de chamar de cheirosa. E tratar bem, não é só na frente das pessoas, em casa, aonde estiver, no seu trabalho, para que a bênção de Deus permaneça na vida de vocês. E seus filhos vão crescer uma bênção, tá, irmão? Seus filhos vão crescer. É um bom exemplo, né? Vão crescer uma bênção mesmo. E vocês vão ter filhos para toda a vida na casa de Deus. Amém. E netos e bisnetos na casa do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida. Paz seja convosco.